Hoje nós vamos falar sobre o transporte público em Malta. Não foi fácil e se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai saber o porquê. Então, bora lá! Meu nome é Carla Amaral e você está no canal Estudar em Qualquer Lugar. E hoje eu quero contar aí umas verdades sobre o transporte público de Malta, porque não foi fácil. Eu convido você a se inscrever no canal e já deixar um like bem bonito se você já gostou do tema desse vídeo, tá certo? Então, primeiro de tudo, quero mostrar aqui como que era o passe lá. Não sei se dá pra ver direitinho, mas era assim. A gente pagava 1,50 euros e esse passe valia 2 horas, tá certo? Aí você, na hora, né, dava dinheiro, saía numa maquininha lá do ônibus mesmo, você ficava com esse ticket e não podia perder porque você tinha que mostrar no próximo ônibus pro motorista para você poder entrar. E aí ele conferia se estava dentro das 2 horas. Tomem cuidado, tá? Porque quando eu fui pra St. Petersburg, na volta eu fui pegar um ônibus que estava indo pra Valetta e o motorista não contou que ele era 3 euros porque era expresso. Nem tava lá na frente que era expresso. Aí quando a gente deu o dinheiro pra ele, ele já deu com troco e deu lá o ticketzinho. Foi o único ônibus que a gente passou por essa situação. E a gente, nossa, mas por que tá tão caro assim? Aí ele explicou e falou que não podia ficar com o ticket, que já tinha passado e, enfim, tivemos que pegar. Então, foi a primeira coisa aí que eu já odiei e eu quero deixar de alerta. Tomem cuidado, tá? Toda vez pergunta quanto que é, tal, porque, infelizmente, aí a gente pagou 3 euros num trajeto curtíssimo que era pra Valetta, pra poder depois pegar pra St. Julian's, certo? E aí eu até tive que fazer uma lista, porque foi difícil, foi difícil. Primeira coisa, se você está num ponto, que não é o ponto final, né? Está no ponto lá, no meio do caminho, e é horário de pico lá. O ônibus nem tá tão cheio assim. O problema é que as pessoas às vezes não passam lá pra frente, e o motorista não gosta que fica ali na área do lado dele, gente do lado. Ele passa direto no ponto de ônibus e te deixa lá. Tá chovendo? Não tem problema, ele te deixa lá. Aconteceu isso, a gente viu gente ficando na chuva porque o motorista simplesmente passou direto. Teve um ponto que a gente ficou, que a gente esperou 3 ônibus, os ônibus passaram, os 3 ônibus passaram direto, não pararam. E aí quando tiveram que parar, um deles quando teve que parar no ponto, porque alguém ia descer, ele só abriu a porta de trás e partiu. E nisso eu tive que andar ali com meu esposo uns 3, 4 pontos à frente, que a gente chegou em Sillema, e aí lá tinha descarregado um pouco de pessoas e o motorista deixou entrar. E quando entrou mais 2 pessoas ali atrás da gente, já tinha ficado cheio pro motorista e ele mandou as 2 pessoas descerem na chuva. Desagradável, né? E aí, outra coisa, as pessoas ficam atravessadas no corredor. Aqui é comum ficar de costas com costas, né? Eu tô aqui, você tá assim, tudo certo. Lá não, o povo fica no corredor assim, ó, segurando nos ferros, não tá nem aí você quer passar, você tem que ficar pedindo licença, e se der licença, super esquisito. Achei isso super chato, não ajuda, e o transporte, né, só fica pior. Pessoas não vão para o fundo. Não vão, não sei porquê. Acho que é porque a porta é só no meio, né? Não tem porta atrás pra descer. O povo não vai, para ali no meio. Às vezes está o corredor livre lá, só tem pessoas sentadas no fundo e não tem ninguém em pé no fundo. E o povo não vai. Aí você tem que ficar pedindo licença pra você ir lá pro fundo. Principalmente porque a gente, na maioria das vezes, ia descer no ponto final, que era em St. Julian's. Então, olha, isso me irritou profundamente também. Horários irregulares e às vezes com uma grande diferença de tempo, o que era péssimo. Às vezes estava lá que o ônibus ia passar 10h35, aí ele passava 10h45, 10h50.
não passava no horário, ou pior, passava antes. Aí você chegava achando que tava no tempo e ele já tinha passado. E aí o intervalo, meia hora, intervalo, 40 minutos. Tinha intervalo de ônibus, dependendo da cidade que você tava, que era de 1 hora a 1 hora e meia. Simplesmente, se você perdeu, perdeu. E aí você tinha que esperar o próximo. E isso quando vinha o próximo, porque aconteceu com a gente, por exemplo, em Gozo, que a gente pegou, ficou num ponto lá desde um determinado horário, aí faltava o quê? Uma meia hora pro ônibus passar. O ônibus não passou. E aí, ele só ia passar daqui a 1 hora e meia. Aí a gente teve que pegar um outro que não ia deixar no ponto que a gente precisava, mas ia deixar num lugar e a gente já teve que pegar outro pra chegar no destino. Enfim, essas 2 horas aqui do bilhetinho, dependendo do lugar, não vale nada. Você tem que pagar outra passagem. Foi tenso. Transporte público é uma das coisas que eu odiei em Malta. Sério, sério. Olha, eu não suporto o transporte público daqui, né, de São Paulo. Mas de Malta, gente, foi difícil. Foi tenso. E aí, o passe já falei quanto vale. E os motoristas estressadíssimos. Você pergunta alguma coisa e eles falam, come. Tipo, não quer nem explicar direito. Você pergunta, né, passa em tal lugar. Quer nem explicar muito. Muito ignorantes. Os mais bonzinhos, assim, que a gente encontrou foi em Gozo. Em Malta mesmo, povo muito estressado, os motoristas. Se você desce, né, tipo, ao invés de dar 10 euros, você desse um valor maior pra trocar, era morte. Então, já saiba, anda de moedinha, anda com 10 euros pra trocar no ônibus, porque se você chegar lá com um valor muito alto de euros, o motorista vai te xingar, não vai querer deixar você passar. Doideira total, doideira total. E as pessoas empurram, gente. Não importa se tem velho no meio, se tem criança, né? Se tem idoso. O que tem no meio? Dependendo do tempo que o ônibus demorou pra chegar, fica um tumulto. Tipo... Sé. E quando abre a porteira, se segura. Igualzinho, gente. Igualzinho a Sé em horário de pico. Eles empurram, não importa quem esteja no caminho. Loucura total. A gente pegou mais de uma vez situações assim e não foi fácil. Ainda bem que a gente já tava treinado, né? Mora em São Paulo. Então, gente, assim, esse vídeo já tá ficando longo. Se você quiser fazer mais perguntas aí sobre o transporte público, pode fazer, deixa aí nos comentários, vai ser um prazer responder. Mas essa foi a minha percepção e eu precisava falar pra vocês dessas coisas horríveis que aconteciam lá. E lembrando que o ônibus você pega, né, do lado ao contrário, né? O motorista, ele passa com o ônibus aqui desse lado, subindo. Não, é ao contrário. Ele passa com esse ônibus desse lado, descendo e no outro subindo. Ixi, agora eu já não lembro mais. É ao contrário do nosso, tá? Geralmente a gente espera o ônibus vindo daqui, é isso mesmo, a gente espera o ônibus vindo desse lado. E o ônibus estava vindo daquele lado. Então, era um negócio assim meio esquisito, você esperar o ônibus desse lado. E aí o motorista, ele fica sentado daquele lado e a porta é desse. É diferente, né? Porque lá as ruas, eles são semelhantes à da Inglaterra, que o motorista fica no lado ao contrário, né? No lado direito e não dirigindo no lado esquerdo. Tá certo? Então, eu te espero no próximo vídeo. Um super beijo. Tchau, tchau.